era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Amém, irmãos? Essa passagem eu já compartilhei, falei a respeito dessa passagem, mas trouxe num outro aspecto, e eu quero aqui explorar uma outra parte dessa passagem aqui, onde nós vemos algo que certamente assusta muitos irmãos. Muitos crentes ficam apavorados quando eles leem a história de Jó. Por que eles ficam apavorados? Porque eles pensam que, da mesma forma que aconteceu com Jó, pode acontecer com eles. E quando você olha para o sofrimento de Jó, você fica assustado, você fica apavorado. Por isso, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje chama-se Enxergando o Sofrimento com a Lente da Graça. É você entendendo essa verdade no aspecto da graça, você entendendo o porquê das lutas, das privações que todos nós podemos ter ali nessa lente, mas com a diferença, e que eu e você precisamos compreender, é que da mesma forma como Jó padeceu, você e eu hoje, que estamos inseridos na nova aliança, que temos Cristo como nosso advogado, nós não podemos sofrer, eu creio. Esse sofrimento que Jó padeceu, que veio sobre ele, eu creio que na nova aliança, eu e você não podemos sofrer. Mas é importante nós entendermos
que há sim lutas, que há sim problemas que nós vamos enfrentar no decorrer da nossa caminhada com Deus. Ninguém está isento de passar por lutas e tribulações. Por isso é importante, quando lemos aqui o livro de Jó, nós precisamos observar todos os detalhes e ver que tudo que está sendo mencionado aqui, nem tudo é para você e para mim, ok? E nem tudo que está sendo afirmado aqui, principalmente pelos amigos de Jó, é verdadeiro. O que é tomado por muitos como verdades da palavra de Deus para você. E aí as pessoas ficam assustadas, porque elas falam: meu Deus do céu, Jó não escapou, eu também não escapo. Eu também não estou isento. Jó sofreu desse jeito, eu posso ser também a pessoa que vai sofrer dessa maneira tão terrível. Preste atenção na descrição que o próprio Espírito Santo faz de Jó. Chama Jó de homem justo. Jó é declarado justo por Deus. O próprio Deus declara que Jó era homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Veja, a mesma coisa Deus diz a nosso respeito hoje em Cristo. Hoje eu e você somos justos aos olhos de Deus por causa da justiça de Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Você é justo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: se você é justo, meu irmão. Aí fala para ele: por causa de Cristo. Então entenda, Cristo é a razão da sua justiça. Você só é justiça de Deus por causa de Cristo. Não tem como ser justiça, ser justo sem Cristo. Sem Cristo você continua pecador. Alguém que vai sofrer a ira de Deus. Vai sofrer a ira de Deus no futuro, porque a ira de Deus ainda não veio. Ok? Essa é a razão e o motivo porque muitos ímpios você vê prosperando em vários aspectos da vida, e você diz: por que esse camarada é abençoado e ele não teme a Deus? Por que ele tem tanto dinheiro? Por que ele tem uma família bonita assim? Por que isso? Por que aquilo? Por que ele mora nesse condomínio de luxo? Por que ele tem esse carro? Canso de ouvir irmãos com esse tipo de questionamento. Por que irmão, o abençoado tem tantas coisas, sendo que ele nem crê em Deus? Porque a ira de Deus não veio ainda. Ela virá. Você entende isso? Vai acontecer. Não aconteceu. O sol está brilhando e ele brilha para todos. Está aí o sol brilhando, a chuva vem sobre todos. Sem distinção, crentes, ímpios. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, um outro aspecto que você precisa entender: que não é porque você é justo, sem culpa e correto, que não existam coisas em sua vida para serem tratadas. E é nesse ponto que eu quero que você entenda: há coisas na sua vida que precisam ser tratadas. O obstáculo número 1 que Deus procura remover das nossas vidas chama-se justiça própria. Irmãos, acredite no que eu vou te dizer. Se tem uma coisa que trava e bloqueia as bênçãos de Deus na vida dos crentes, na vida dos irmãos, é a bendita ou a maldita, da justiça própria. Os irmãos são muito cheios de si. Quando eu falo os irmãos, eu estou incluído nesses irmãos. Se a gente tira os olhos de Cristo, rapidamente se enche de justiça própria. E a justiça própria é inimigo número 1. Precisa ser removida. Enquanto ela não é removida, você vai tendo problemas e problemas. Há tratamento de Deus para a sua vida. E Deus vai permitir coisas que você vai ficar desconfortável. Não é Deus querendo problema para você, não é Deus gerando problema na sua vida, mas é Deus permitindo para que você seja tratado. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então, Deus vai tratar cada um de nós. E para isso Ele vai permitir coisas. Permitir que coisas aconteçam conosco. Veja, você quer ter uma ideia? Se você
tem justiça própria? É só você avaliar. Tudo que acontece na sua vida, você reconhece que é um problema seu, ou você está sempre caçando culpados? Bem simples. Se você está caçando culpado, já mostrou que você tem justiça própria na sua vida. Esse é um sinal de que há justiça própria presente na sua vida. A culpa é do marido, é da esposa, é dos nossos pais, é do governo, é do pastor da igreja, é da igreja. O que é isso? Justiça própria. Outros devem ser culpados, mas nós nunca reconhecemos o problema em nós, que a culpa é nossa. Muitas pessoas não percebem que possuem justiça própria. Esse era o problema de Jó. Jó não percebia, mas ele era cheio de justiça própria. Sabe qual foi a raiz que causou todos os problemas na vida de Jó? Justiça própria. Homem reto e íntegro que se desvia do mal, o próprio Deus está dizendo. Mas ele é alguém cheio de justiça? Acredite, quando nós somos retos, íntegros, nos desviamos do mal, que é uma característica do homem e da mulher de Deus, facilmente você se enche de si. Você precisa de Deus, da graça de Deus, e os olhos estarem em Deus, para que você não venha se achar. Quanto mais você ora, quanto mais você busca de Deus, e deve fazer isso, devemos, mas mais tentação nós temos de achar que somos alguma coisa. E aí falamos, sou abençoado, sabe por quê? Que eu oro. Você ora o tanto que eu oro? Você lê a Bíblia o tanto que eu leio a Bíblia? Você se consagra o tanto que eu me consagro? E aí ele acha que tem a ver com quanto ele faz, e ele se enche de justiça própria. Esse é um problema terrível, e esse problema estava na vida de Jó. Então entenda, nós precisamos admitir, Deus nos disciplina. Já vimos isso em uma outra mensagem, a disciplina da graça. Quantos lembram? Nós somos disciplinados. A diferença é que a disciplina na graça não é como muitas pessoas pensam. Deus não nos disciplina com acidentes de carro, com acidentes de avião, com câncer, doenças terríveis. Não, essa não é a maneira de Deus nos disciplinar. Não faz sentido Deus nos disciplinar dessa forma, mas acredite, muitas pessoas pensam que Deus nos disciplina dessa forma. Os legalistas creem piamente que a maneira de Deus nos disciplinar é como? É nos punindo com doenças, com acidentes. Mas não faz sentido, para e pensa. Deus, ele morre na cruz do Calvário com um dos objetivos, sendo ali remover as enfermidades. Sim ou não? Pelas suas pisaduras nós somos? Então, você e eu temos que admitir que um dos motivos pelo qual Jesus morreu na cruz foi para nos curar das enfermidades, certo? Enfermidade é uma maldição. Jesus remove essa maldição na cruz quando ele morre por nós. E aí quando alguém diz que Deus puniu com enfermidade, ele está dizendo, olha, Deus é controverso. Ao mesmo tempo que ele matou o próprio filho para remover a enfermidade, agora ele ficou chateado com você, uma vez que ele sabia que você ia errar, e ele foi lá e pum, colocou o câncer em você. Faz sentido? Eu estou só fazendo aqui você pensar, ok? Mas você vai falar, pastor, essa base é muito fraca. Ok, eu estou te dando uma ilustração. Mas não tem nada mais poderoso quando Deus diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, que sou bom, o que não farei para os meus? E ele faz ainda a ilustração: que pai que se o filho pede pão, dá para ele pedra? Que pai que o filho que pede peixe, ele dá cobra? E ele está falando de pais naturais, pais maus. Pais maus fazem coisas boas para os seus filhos, ele está dizendo, você imagina eu que sou bom. Você está conseguindo entender? Faz sentido Deus te punir com câncer? Faz sentido Deus pegar e falar assim, ele vai viajar, vou derrubar o aviãozinho que ele vai estar.
Essa BR-163 aqui já é conhecida como a estrada da morte. Eu vou fazer ele dar uma ultrapassada ali errada, vai vir um caminhão e vai fazer o carro dele virar uma lata de sardinha e ele vai ser o recheio. Quem que é esse? É Deus ou é o Coringa? Esses vilões aí da Marvel, da DC, loucos, alucinados, esses psicopatas. Você não consegue perceber, mas o legalista, ele coloca Deus pau a pau com esses malvados desse mundo. Eles conseguem, só que eles não falam dessa maneira. Só diz, Deus vai te pegar na curva. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Ô meu irmão, eu vou dizer para você, então, a gente que está falando do Evangelho, pregando o que Cristo pregou, estamos sempre sendo atacados. As pessoas, elas pregam essas coisas, acreditando que isso é verdade, que Deus é esse Deus, que vai te punir com câncer, que vai derrubar o seu avião, que não faz sentido, esse não é o Deus. O meu Pai, que Jesus revelou no Novo Testamento, na Nova Aliança, veio revelar um novo nome, esse novo nome é Abba, Paizinho. Não consigo imaginar esse Deus, e não é só uma questão de imaginar, só de ilustrações. A Bíblia está recheada de textos e mais textos mostrando o quanto o nosso Pai, o quanto o nosso Deus é bom, e tem coisas boas para nós. Eu falo às vezes com essa energia toda, porque eu fico cada dia mais indignado vendo como os crentes são inclinados para a lei, como os crentes estão inclinados para que Deus é esse Deus que pune, que é malvado, que é tirano, que quer esmagar você e eu debaixo dos pés dele, quando na verdade a única menção que diz de alguém ser esmagado debaixo dos nossos pés, chama-se Satanás. E debaixo dos nossos pés, Deus vai usar os meus pés, os seus pés, que começou com os pés de Jesus, para esmagar a cabeça de Satanás. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos, veja mais, nós olhamos para todas essas verdades e ignoramos. Quando eu falo nós, eu não estou falando nós, eu e você aqui, mas grande parte das pessoas, e que nós vamos ver aqui, estampado na presença, na pessoa dos 3 amigos de Jó. Meu irmão, guarda no seu coração, seu pai é bom, seu pai, o seu Deus, o seu Criador, que era só o seu Deus, mas agora ele é o seu pai, ele é bom para você, ele quer te abençoar a cada dia. Então entenda, aqui na história de Jó, o diabo está agindo, e Deus está ali, trazendo à luz o problema da justiça própria dele. No capítulo 1 você vai ler que Satanás, ele sai da presença de Deus, depois de conversar ali com Deus, e ele promove uma grande destruição. No único dia, Jó perdeu todos os filhos, todos os bens, e depois apareceu uma doença que cobriu todo o corpo dele de feridas purulentas. Não foi Deus. Tudo foi o diabo agindo, o diabo trabalhando na vida de Jó. E agora Jó começa ali, sabe, aquela discussão, aquele debate com os seus amigos. Eram amigos, mas se mostraram depois pessoas que não contribuíram nada para o dia em que Jó, no dia em que Jó passava por problemas, por lutas, o dia mais difícil da vida dele. Preste atenção, o argumento básico daqueles amigos de Jó era de que tudo aquilo procedia de Deus. Eu pergunto para você, foi Deus que fez aquilo, irmãos? Não foi, mas era o que os amigos de Jó estavam dizendo, e preste atenção, é o que muitos hoje estão pregando e dizendo. Quando você, quando eu, passamos por lutas, por tribulações, aquelas obras que os amigos de Jó estavam atribuindo a Deus, não eram obras de Deus, eram obras do diabo. Tudo o que aconteceu ali de ruim com Jó foi o diabo.
Então os amigos vêm inicialmente, parecendo que está trazendo conforto, parecendo que está ajudando, mas no final, o próprio Jó diz que eles eram confortadores miseráveis. Não contribuíram com Jó, mas deixaram Jó irado. Você vai ver que Jó fica irado com a presença desses três amigos e com o que os próprios três falaram para ele. Os nomes deles eram Elifaz, Bildade e Zofar. Os três amigos de Jó. Quando os três aparecem, sabe o que aconteceu? Satanás saiu de cena. Porque com esses três amigos, o diabo já sabia, não preciso fazer mais nada. Lembra que eu já falei para você e continuo dizendo? Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele coloca pessoas. Mas quando o diabo também quer fazer algo na sua vida, ele também coloca pessoas. Muitos aqui já se perderam por pessoas que foram colocadas nas suas vidas. Jovens, adolescentes, vocês ainda que estão naquele período próximo de se relacionar. Jovens, adolescentes não, adolescente está no hall da corte. Adolescente é tempo só de pensar em estudar, obedecer aos pais, se profissionalizar com cursinhos e tudo mais no Senai, ficar cada dia mais fera, está na célula buscando mais de Deus. Mas tem jovens já que estão caminhando para esse período. Ouça bem. O diabo, uma estratégia muito forte que ele usa na vida de vocês, jovens, são pessoas que vão supostamente vir para se relacionar com vocês amorosamente. E é importante que você fique atento. Todo e qualquer relacionamento que vem e te afasta da comunhão do corpo de Cristo, te afasta da presença de Deus, já saiba, você não precisa orar, pastor, ora, pastor, é de Deus isso aqui, pastor, esse relacionamento, você já vai saber, é do Satanás. Mas se o relacionamento veio, te impulsionou mais para querer mais de Deus, para orar mais, para ler mais a Bíblia, para estar no culto, domingo após domingo, para estar na célula, para estar na comunhão com o corpo de Cristo, provavelmente esse relacionamento, provavelmente, eu não estou afirmando que é de Deus, mas provavelmente ele deva ser um relacionamento de Deus. Os irmãos estão entendendo? Quantos jovens eu já vi, ao longo desses mais de 20 anos de ministério, saindo da igreja por causa disso. Essa é uma estratégia muito forte. Por quê? Porque é a maior carência de um jovem. Ele está ali esperando alguém para se relacionar, ele quer se casar, ele quer ter filhos, ele quer construir a família dele, ele quer sair de casa. Principalmente jovens que vivem uma vida ali com seus familiares, uma vida que não é tão prazerosa, no lar, por ocasião de várias questões. Então preste atenção, lembre-se, guarde isso no seu coração. Deus quer te abençoar, coloca pessoas. O diabo quer te derrubar, quer te destruir, ele vai também colocar pessoas. Aqui no caso, os três amigos de Jó, eles entram em cena e o diabo some, desaparece, porque não precisa mais fazer nada. Eles vão ser usados pelo diabo. Então por isso eu quero que você coloque a lente da graça e comece a interpretar os fatos na sua vida, sabe? Se veja ali tudo que você está enfrentando e passando, sempre sabendo que Deus, o seu Pai, é bom, que Ele tem o melhor para você, e se algo ruim está acontecendo, saiba que o diabo está trabalhando para te prejudicar, para te fazer mal. Tudo que vem de Deus para mim e para você é bom. Todo mal que vem sobre você e sobre mim, doenças, medo, angústia, sabe, tudo isso é do diabo, procede do diabo. Não fique pensando, meu pai colocou medo em mim, meu pai colocou isso aqui para me proteger. Não, Deus para te proteger não precisa colocar medo. Ele não precisa usar aquilo que é mal para te abençoar. O que pode acontecer, ele pode permitir algo na sua vida, como aconteceu com Jó, ele permitiu. Mas Deus mesmo não fez o mal, Deus mesmo não causou o mal. A própria afirmação que Jó faz, e não faz parte dessa pregação, mas já vou colocar para você, quando ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor, preste atenção, Deus deu, mas Deus não tirou. Não é a palavra de Deus que está dizendo que Deus tirou, porque eu sei, você lê a Bíblia e fala, está na Bíblia, pastor,
Mas não foi Deus que falou que tirou, foi a ótica de Jó. Jó viu na ótica dele que Deus deu e o mesmo Deus tirou. Não, Deus deu, o diabo veio e rebentou com tudo. Deus não tirou nada, Deus só deu. E no final o que Deus faz? Vai lá e dá tudo em dobro para ele de novo, do que o diabo tirou. Deus não tirou, Deus dá, Deus não tira. Deus não precisa tirar nada de mim e de você. Deus, Ele não te deu por engano. Eu vou dar isso aqui para você, porque você é um bom menino. Aí amanhã Ele fala, agora eu vou tirar, eu não sabia que você ia me trair. Você acha que Deus é assim? Preste atenção, Deus não é menino. Deus não é homem. Deus é Deus. Se Deus te deu, Ele sabia como você iria agir daqui 10, 15 anos. Ninguém pega Deus de surpresa. Pastor, Deus está me abençoando hoje, porque eu estou buscando Ele, eu estou na presença dEle, tal. Aí no dia que a pessoa, ela se desvia e ela pensa que Deus fala assim, puxa vida, você me pegou de surpresa, nunca imaginava que você ia se desviar. Não, filho, Deus é Deus. Deus sabe como vai ser o fim de todas as coisas. Deus já sabe como vai ser o reino, quem vai estar reinando com Ele, com Cristo. Deus sabe tudo até o fim. Então ninguém pega Deus de surpresa e você precisa saber disso. Não trate Deus como um menino, como um homem, como alguém limitado. Trate a Deus como Deus. Ele é Deus. Você precisa tê-lo como seu pai, mas não se esqueça, Ele é Deus. Aliás, o único Deus, não há outro Deus além dele. Só Ele tem onisciência, onipotência e onipresença. Só, ninguém mais tem esses atributos. São atributos exclusivos de Deus. Está patenteado, ninguém pode ter isso. Está claro para você? Isso é patente de Deus. Precisa ficar claro no seu coração. Lembre-se, você tem um Deus de fato, um Deus que é Deus. É o Deus que criou os homens, e não o Deus que foi criado pelos homens. Então saiba dessa diferença. O seu Deus criou todas as coisas. Os outros deuses foram os homens que criaram. Não tem poder algum. São pedra, são pau, e tantos outros objetos, tantos outros materiais. Ouro, prata, mas vivo, poderoso, só existe um. O Deus Criador dos céus e da terra, Elohim. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então vamos ver alguns pontos aqui rapidamente, para que você possa ter mais clareza dessa verdade. Em primeiro lugar, se você não tiver a lente da graça, você fica preso à experiência. Preste atenção no que eu vou te falar, porque vivemos dias que está cada vez mais forte isso aqui. Esse é um tipo de pregador. Ok? Vivemos num tempo onde pregadores pregam com base na experiência. Isso não é bom, isso é perigosíssimo. Esse é o primeiro amigo de Jó, chamado, o nome dele é Elifaz. Ele representa a voz da experiência. Olha o que ele disse a Jó: você já viu alguém inocente que tivesse perecido, Jó? Você não pode ser inocente, porque olha o que aconteceu na sua vida. Imagina, você está aqui, desse jeito, todo purulento. Você coça com um caco de barro ali, essas feridas. Pus para todo lado no seu corpo, você está fedendo. Tanto pus. E aí chega o amigo, o todo experiente, e fala: você está aqui? Não é à toa, você não é inocente, Jó. Que conforto, já imaginou? Você está morrendo, o cara fala assim: você está morrendo porque você merece mesmo, miserável. Porque você já viu algum inocente passando por isso aqui? Esse é o camarada experiente. Ele fala com base na experiência. Está cheio de gente pregando e falando com base na experiência. E muita gente pensa que isso é saudável, isso é bom. Não, ele sabe do que está falando. Ele é experiente. Preste atenção. Não é a experiência que determina a verdade. Não é a experiência que de fato deve estar ali, sabe, sendo o ponto aonde você vai se apoiar. É a palavra.
não é a experiência de alguém, por melhor que seja, por mais que você deve respeitar alguém que tenha mais experiência que você em qualquer área, mas saiba, essa não é a verdade absoluta, inquestionável. Olha o que esse amigo diz: lembra-te acaso, lá no verso 7 e 8, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. O que eu ouço de muitos? Que a experiência é a mãe de toda sabedoria. Preste atenção, quem falou isso? Que a experiência é a mãe de toda sabedoria. Seja lá quem for, se for a pessoa mais expert dessa terra, não serve, porque não foi Deus que falou, não está na Bíblia. A experiência não é a mãe de toda sabedoria, coisa alguma. Não está isso na palavra de Deus. Então, quando nós vivemos com base na experiência, nós estamos sempre confusos. Por quê, pastor? Porque numa ocasião você faz uma coisa e tem um resultado. Em outra ocasião você faz a mesma coisa e tem um resultado completamente diferente. Me explica agora isso. Você entendeu por que gera confusão? A experiência. Você andando com base na experiência, você tem esse tipo de problema. Fiz algo dessa vez tive esse resultado. Aí você fala, vou fazer de novo e vou ter o mesmo resultado. Você faz e o resultado é completamente diferente. Aí como é que você fica? Confuso. Por quê? Porque você achou que ia ter o mesmo resultado, mas não é assim que funciona. Só a palavra pode nos dar ali a verdadeira sabedoria, porque a palavra ela é inspirada por Deus. Ô meu irmão, a promessa do Novo Testamento é que quanto mais formos ali piedosos e fiéis à mensagem do Evangelho, mais nós vamos ser perseguidos. Mais. E eu quero dizer para você, nessa noite, nunca seja perseguido por ter feito algo estúpido. Mas é glória ser perseguido por causa da verdade. Falar coisas bonitinhas, com base na experiência, vai te angariar amigos. Mas falar a verdade, na maioria das vezes, vai fazer com que as pessoas queiram distância de você. A verdade não dá ibope. E acredite, para piorar, infelizmente, no meio dos crentes, está cada dia a verdade sendo algo menos importante, cada dia tendo menos valor. As pessoas estão preocupadas com experiências, as pessoas estão preocupadas com algo que sabe, ali diante de todos, bonito, legal. A verdade não basta, a verdade é muito pouco. Por quê? Porque é uma geração que está andando com base no que vê, não no que crê. É uma geração que está ali, sabe, querendo as coisas imediatas. É a geração, como eu digo várias vezes, do fast food. Quer ali muito rápido, não tem paciência para esperar, não tem fé para crer que Deus vai fazer, que Deus está agindo, que Deus está cuidando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Ô meu irmão, fique atento com aqueles que pregam com base na experiência, como ele fez aqui. É comum nós ouvirmos pastores contando a experiência deles e dizendo o quanto foi bom para eles. Mas acredite, o fato de ter sido bom para eles não significa que será bom para os outros. É a minha experiência. É por isso que eu não prego aqui no púlpito a minha experiência. O que eu prego aqui no púlpito? A palavra. E sabe o que muita gente pensa? O fato de eu pregar a palavra é porque eu não tenho experiências com Deus. Mas eu não me importo com isso, porque eu sei o quanto de experiência eu tenho tido com Deus e tive ao longo desses anos que eu sirvo a Deus. Eu não preciso ficar contando as minhas experiências, porque no final isso vai exaltar a mim, não a Deus. Isso vai dar ibope para mim, não para Deus. Eu não estou aqui para eu estar no centro, eu estou aqui para colocar Cristo no centro. É o que Ele faz, e não tem nada mais importante, não tem lugar aonde mais mostra isso do que na palavra de Deus. Por isso eu estou aqui para pregar a palavra, e não para contar o que Deus fez na minha vida simplesmente. Os irmãos estão entendendo? Pastor, é porque não tem... Acredite, eu tenho milhões e milhões de experiências ao longo desse tempo. Milhões,
às vezes exagero, mas milhares e milhares. Quantas coisas e experiências já vivi com Deus e vou continuar vivendo. Por quê? Porque não tem como servir a Deus, viver na presença de Deus e não ver as coisas acontecendo, não ver Deus agindo. Deus vai estar sempre fazendo na vida dos seus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando você vai para áreas como família, libertação, prosperidade, o que não falta é pregadores que estão pregando com base nas suas experiências. Acredite, irmão, quantos aqui às vezes ficam pensando que para falar sobre dinheiro você tem que ser cheio de dinheiro? É assim ou não é? Quantas vezes já ouvi, para falar de dinheiro tem que ter experiência com dinheiro. Para você falar de prosperidade você tem que ser próspero. Eu pergunto, isso é bíblico? Nunca foi. Quando Deus manda Sara orar pela mulher do rei, orar para que ela tivesse filho, ela era estéril. Se fosse esse o princípio, Sara nunca poderia orar por ela, porque ela não tem filho. Como você vai orar para outra ter filho se nem você tem? Não é assim? Quantas vezes já ouvi pessoas, eu lembro de um líder que falou, como eu posso liderar, pastor, se eu sou pobre? Falei, agora, tem que ser rico para liderar. Falei, então a maior parte do mundo não pode liderar, porque a maior parte do mundo é pobre, não é rico. A minoria é rico. É verdade ou não é? Mas olha a cabeça. É isso que está, isso é a mentalidade de coach, isso é a mentalidade mundana, secular. Para você orar por enfermo, você tem que ter sido curado de uma doença gravíssima. Olha que besteira. E aí pega assim, é um ou dois, o camarada que foi curado de câncer, só ele pode orar, porque ele teve uma experiência de cura poderosa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o que prega com base na experiência. Isso é perigosíssimo, isso é um grande problema, porque quando a base é essa, poucos na igreja vão fazer algo, vão se colocar à disposição de Deus, porque não são todos que tiveram experiências. Você não precisa ter tido nenhuma experiência para falar de Deus. A única coisa que você precisa é ter tido um encontro com Ele. Só isso. Ter sido salvo por Ele. Quem falou que você tem que ser teólogo, pastor, para pregar o Evangelho? Você pode não saber pregar, mas você sabe contar o que Deus fez na sua vida. Abra sua boca e fale da parte de Deus. Não precisa ser experiente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Cuidado com essa questão de tomar a simples experiência dos outros como se fosse a palavra de Deus. Guarde no seu coração uma verdade. Quando a sua experiência não bater com o que a palavra de Deus diz, abandone a experiência e fique com a palavra de Deus. É ela que é vida para mim e para você. Em segundo lugar, sem a lente da graça, você fica preso à tradição. Agora vem o segundo amigo de Jó, chamado Bildade. O primeiro aponta para a experiência, agora o segundo aponta para a tradição. Olha o que ele diz, Jó 8:8-11, pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e de próprio entendimento não proferirão estas palavras, pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água? Olha aqui o que esse rapaz, amigo, está dizendo. Bildade, ele está argumentando a partir da tradição. Olha o que ele diz, Jó, sem lodo não tem papiro. Talvez você não entenda essa expressão. Em outras palavras, ele está dizendo, o lodo do pecado é que produz o papiro da tribulação. É assim a tradição, é assim que funciona. Em outras palavras, desde que o mundo é mundo, Jó, foi assim, e isso jamais vai mudar. Tradição, preso à tradição.
Com amigos como esses, Jó não precisava mais de ataques do diabo. Volto a dizer da mesma forma, há pregadores, e muitos nos dias de hoje, como Bildade, pregam com base na tradição. Eles acreditam que pelos fatos simples de algo ter sido feito de uma forma por muitos anos, aquilo se torna verdadeiro. Não, não é assim que funciona. Há coisas boas, meu irmão, na experiência e na tradição, sim, mas não devemos tomá-las como se fossem a verdade da palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Sempre que a tradição contraria a palavra de Deus, devemos abandoná-la e ficar com a palavra. Há tradições boas? Sim, muitas. Mas acredite, não estão na palavra. Quer ver uma tradição boa e não está na palavra? Olha aí, você que é casado, olha para o seu dedo anelar aí. Você que é casado, o que tem no seu dedo anelar? Então, aliança, a maioria, os que são casados, isso é tradição, não é Bíblia. Não está na Bíblia. Coloque um anel de ouro no seu dedo anelar. Detalhe, na mão esquerda, porque na direita é pecado. Não fique confusa, Maria, não existe isso, eu só estou dizendo, não está na Bíblia essa tradição. Mas é uma tradição boa, sim ou não? Sim. Devemos preservá-la? Sim. Não contraria a palavra de Deus? Se não contraria a palavra de Deus, vamos fazer. A mulher olha aqui para esse bambolezão aqui e já fala, esse aí tem dono. Isso é de Deus. Camarada olha para minha esposa, vê esse bambolezão no dedo dela, fala, tem dono. Se eu mexer com ela, pode acarretar em problemas. Está entendendo? Tradição boa, nenhum problema. Agora tem tradições malignas? Também tem. Joga fora. Essa eu não vou jogar fora, é bênção. Fala de uma aliança que eu tenho com a minha esposa, dela comigo. Mas quantas outras tradições aí precisam ser jogadas fora? Um monte. Festa do não sei o que, bomba meu boi. Você vai ver tudo negócio de demônio envolvido por detrás. Micareta, carnaval, o próprio nome já diz, festa da carne. Tradição que tem que ser jogada fora. E não é pelos crentes somente, não é pelo mundo. Não faz bem nenhum, só traz coisa porcaria, só coisa ruim. Então as tradições tem boas e não ferem a palavra de Deus. Outras são terríveis, são malignas. Mas veja, nenhuma dessas tradições, por mais boas, por melhores que sejam, podem substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a verdade, e nela você tem que se apoiar. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Com base na tradição, Jó está sendo aqui acusado, Jó está tendo problema, está no pior dia da vida dele. O amigo tradicionalista está acabando com a vida dele, piorando a vida dele. Mas em terceiro lugar, sem a lente da graça você fica preso ao legalismo. E aí entra o terceiro amigo, Zofar. Ele representa o legalismo. Jó 11, 13 a 15. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Oh meu Deus do céu, esse aqui é o que mais tem no dia da luta. Esse aqui é o que mais aparece. Zofar é o que mais aparece no dia da luta. Sabe por que você está passando por isso aí? Porque você é um pecador miserável. E eu pergunto para você, você acredita que os problemas da sua vida, a maior parte deles se dão por causa do pecado? Do pecado no singular, no plural. Pecados, não o pecado de não nascer de novo, de não crer em Deus. Depois que você foi salvo, o pecado, o maior de todos os pecados, o que separava de Deus, acabou, não existe mais. Esse é o pecado, o único pecado que leva o homem para o inferno, o pecado de não crer em Deus. Você entende isso? Só tem um pecado que leva o homem para o inferno, de não crer em Deus.
Ah, pastor, tem outros pecados. Qual? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Só blasfêmia contra o Espírito Santo quem não nasceu de novo. Então continua o mesmo pecado. Tem algum outro pecado que impede você de ser salvo? Está vendo? Essa também é uma tradição. Isso é importante, bom você ter colocado. Qual que é o outro pecado que é comum as pessoas dizer? Esse é o pecado de morte, suicídio. Quem falou? Isso não é Bíblia, isso é tradição. Com todo amor aos católicos, isso é uma tradição católica, isso não é Bíblia, não é palavra de Deus. Suicídio não impede ninguém de ser salvo. Que isso, pastor, agora você pegou pesado, heresia 4.0. Preste atenção. Há pessoas que podem ter tido, por mais que eu tenha dificuldade de crer no que eu vou te falar, pessoas que tiveram uma experiência com Jesus de salvação, mas no decorrer da sua história, da sua caminhada, entraram em depressão profunda. Eu tenho dificuldade de conseguir enxergar, mas eu acredito que é possível um filho salvo entrar em depressão. Sabe por que eu acredito que é possível? Porque é aquele filho que é salvo, mas é como o irmão do filho pródigo. Tem tudo à disposição dele, mas não acredita que nada é dele. Como o próprio filho pródigo. Tinha tudo à disposição dele, mas não acreditava. Mas o irmão do filho pródigo é mais claro isso. Que ele diz: o senhor nunca deu uma festa para mim. Agora vem esse teu filho, que não é mais nem o irmão dele, é o teu filho. Depois de ter pedido a herança, gastado todo o dinheiro com prostituição, com bagunça, e o senhor pega e mata o novilho cevado, o boi gordo, e faz churrasco e dá uma festa para os amigos dele. Eu que estou aqui com o senhor todo esse tempo, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus irmãos, os meus amigos. Esse é o filho de Deus, que eu acredito pode entrar em depressão profunda e até mesmo chegar ao ponto de suicídio. Você está entendendo? Aí a minha fala é: ele é filho, porque ele se suicidou, ele deixou de ser filho? Não. Ou você vai vir e usar algo que também não faz sentido na Bíblia. Filhos não se suicidam. Quem falou? Todo mundo que se suicidou nesse mundo era filho de alguém. Todo filho pode chegar num estado gravíssimo de depressão. Aliás, estamos no Setembro Amarelo. Sim ou não? É o mês que está falando de depressão, não é? É esse mês. Suicídio, que é decorrente da depressão. Então veja, preste atenção. Filhos também se suicidam. Mas ele não deixou de ser filho. Eu sei que as bases usadas podem parecer boas, mas não são bíblicas. Ou são distorcidas. Qual que é a base para suicídio e perda de salvação? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se suicidou e aí ele foi para o inferno. Mas preste atenção, Judas Iscariotes, desde o princípio a Bíblia diz que era o filho da perdição, ele nunca foi salvo. Judas não perdeu salvação, ninguém perde o que não tem. A Bíblia é clara, não pense que isso é coisa de pastor, de evangélico, isso é coisa de Bíblia. Pode pegar a Bíblia católica e a Bíblia protestante, essa verdade é igual, não tem diferença. Judas se suicidou e desde o princípio ele é o filho da perdição. Quantos estão me entendendo? Então o único pecado passível de condenação eterna é o pecado de não crer em Deus, de não crer no Salvador. Eu sei que a maior preocupação do legalista, que é esse amigo aqui, o terceiro amigo de Jó, a maior preocupação dele é com o pecado. Querido, você pode se sentir extremamente confuso com o que eu vou dizer, mas acredite, a maior preocupação de Deus não é com o pecado. Não é com o pecado, sabe por quê? O pecado já foi vencido lá na cruz. Você fica achando que Deus está preocupado com o pecado na sua vida. Deus está preocupado muito mais com a justiça própria. E sabe quem é cheio de justiça própria? O legalista.
O legalista, ele acha que é mais, que ele é melhor, porque ele faz mais, porque ele busca mais, porque ele ora mais, porque ele é mais crente, porque ele é o Superman crente, porque ele faz, ele acontece. Preste atenção no que eu vou te falar, guarda isso aqui. O pecado fere a santidade de Deus, mas a justiça própria fere o caráter de Deus. Não tem nada pior que isso. Pastor, as duas coisas são ruins. Exato. Só que uma já foi vencida lá na cruz, quando Jesus disse: está consumado. O pecado foi erradicado, você já foi perdoado de uma vez para sempre. Mas a justiça própria, meu irmão, todos os dias é ela que o diabo está usando para você ferir o caráter de Deus. Quando você entra na justiça própria, você acusa Deus dos seus problemas. Os seus problemas, o culpado deles não é você, é Deus. Você está conseguindo entender? Por que, pastor, que quando eu sou cheio de justiça própria, os meus problemas eu atribuo a Deus? Porque você diz que Deus está deixando acontecer com você alguém tão fiel, tão justo, tão leal, tão bonzinho, o que deveria acontecer somente com homens maus, perversos. Logo, quem é o culpado? Deus. Você conseguiu entender a gravidade e a seriedade disso? Quando você não reconhece o seu erro, você vai jogar a culpa em alguém, e no final, sabe em quem cai a culpa? Em Deus. Deus deixou acontecer logo com você. Maravilhoso, o anjo querubim, aquele que deveria estar já entre os querubins, ao invés de estar nessa terra, de tão bom e honesto e fiel que você é. Estou pintando a cores fortes para entrar no seu coração, internalizar, e você vê que esse é a coisa mais terrível que pode acontecer na vida de um crente. Ele está apoiado naquilo que ele faz e não naquilo que Cristo fez. Sabe quem que fica perseguindo os próprios crentes na igreja? Esse terceiro amigo. Ele é da igreja, ele está entre nós. Mas Zofar está sempre olhando para os outros e fala: você é isso, você não ora, é por isso que você está passando por essa situação, você não lê a Bíblia, você não vai no jejum, você não participa da consagração, você é aquilo. Olha para mim, por que você acha que eu sou abençoado? Aí sabe, uma mensagem terrível é transmitida, a mensagem de que você é abençoado pelo que você faz, não pelo que Cristo fez. Meu Deus, será que só eu aqui estou percebendo a seriedade do que está sendo falado? Será que o silêncio que eu estou ouvindo, que na verdade o que faz eu perceber que eu não estou ouvindo é nada, esse silêncio é devido a você estar pensando: meu Deus, isso é grave? Ou será que você não está entendendo o que eu estou dizendo agora? Porque se você entender isso, acredite, abre-se uma grande porta, uma grande revolução, e para que muitos filhos sejam alcançados. Enquanto eu estou apoiado naquilo que eu faço, volto a dizer, irmãos, eu não estou dizendo que o pecado não é ruim. Preste atenção, o pecado continua nocivo, destrutivo, maligno. O pecado não vai trazer coisas boas sobre a sua vida, mas você precisa entender que ele já foi vencido na cruz do Calvário. O poder do pecado não está mais sobre você, em Cristo ele foi vencido. Mas você precisa entender que o seu problema, o problema da maioria hoje, não é o pecado, no plural, é a justiça própria. E quando eu entendo isso, e quando eu me volto para Cristo, acredite, os pecados no plural não tem nem um pinguinho de força na minha vida. Eles vêm do jeito que eles vêm, eles voltam por 7 caminhos como o diabo. Não tem vez, eles não têm força sobre mim. Por quê? Porque a minha justiça é Cristo. Eu não estou apoiado no que eu faço, eu estou apoiado no que Jesus fez. Pastor,
falando assim parece, sim, que o pecado não é uma coisa ruim. Não, pare com essa conversa fiada. O pecado continua ruim. Mantenha a distância do pecado. O próprio Senhor Jesus disse ao paralítico lá no tanque de Betesda: olha, você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus falou isso, João 5,14. Mas o mesmo Senhor Jesus, Ele disse para os 18 homens que morreram no desabamento da torre de Siloé, lá em Lucas 13, 4 e 5, e sabe o que Jesus disse? Que aqueles 18 não eram mais pecadores que os demais moradores de Jerusalém. Não é porque eles morreram no desabamento da torre de Siloé, que eles são mais pecadores. Todos que não receberam a Cristo são pecadores iguais. O que nós não podemos fazer é julgar o sofrimento dos outros, dizendo que é sempre por causa do pecado. Sabe, as pessoas facilmente julgam os outros, dizendo que tudo que estão sofrendo é por causa do pecado. Mas quando acontece com elas, já não é mais pecado. Elas viviam dizendo isso, mas agora aconteceu com elas. E o que elas dizem? Foram traídas, ou estão sendo perseguidas, ou algo assim. Mas na vida dos outros o problema é o pecado, na vida delas não é mais pecado. Incoerência. Zofar representa esse tipo de pastor que prega com base na lei, ele é legalista. E todo legalista vê as coisas de modo idealizado, perfeito. Ele não está pregando nada de errado, ele apenas aplica de forma errada na vida das pessoas. O que Zofar e seus amigos dizem, meu irmão, preste atenção, é verdade, mas uma verdade aplicada de forma errada. Toda a escritura é inspirada por Deus, mas nem toda a escritura foi escrita para nós. Entenda essa diferença. Quando Jesus repreende os fariseus, aquilo não é para nós, está escrito para o nosso benefício, para que não venhamos cair no mesmo erro dos fariseus. Mas quando nós tratamos irmãos com palavras que foram dirigidas originalmente aos fariseus, nós ferimos o corpo de Cristo. Portanto, guarde isso. Esses 3 amigos de Jó representam 3 tipos de pregações que temos hoje: a pregação com base na experiência, a pregação com base na tradição e a pregação com base na lei, os legalistas. 3 pregações perigosíssimas. E dizem que o perigoso é a graça. Não, a graça não é perigosa. Não para mim, para você, para nós ela é salvação. Ela é cura, ela é libertação. Ela é transformação. Esses 3 tipos de pregação não leva ninguém à transformação, à mudança, à cura, à libertação. Pelo contrário, afasta mais as pessoas de Deus. Você sabe que o maior motivo das pessoas não quererem saber de Deus, da igreja, hoje, é porque elas já tiveram experiências ruins nas igrejas. E sabe quais as experiências que elas tiveram? De gente apontando o dedo na cara delas, pregando com base na lei, na tradição e na experiência, ao invés de pregar a palavra de Deus. Quando eu falo, eu não estou aqui para emitir a minha opinião, e não estou mesmo. E direciono a liderança, direciono aqueles que ministram também no encontro com Deus, comigo. Lembre-se, quando você está ali, quando você está na sua célula, você não está ali para falar da sua experiência, nem de tradição alguma, muito menos da lei. Você está ali para pregar o Evangelho, para compartilhar o Evangelho. A sua experiência tem o seu lugar, em algum momento você pode compartilhar, mas é assim, sabe? Raramente. Em 6 anos, você deve ter ouvido muito pouco a meu respeito aqui nesse púlpito. 6 anos que eu prego aqui. Talvez fale assim, pastor, não conta nada da vida dele. Eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de Cristo. E às vezes você fica pensando, eu quero te conhecer, pastor, me chama para almoçar na sua casa. Bem simples.
faz um jantar lá para mim, para minha família. Acredite, pastor mala, está pedindo, já estou pedindo nada não. Se não quiser não faz também, está tudo certo. Mas se você é esse que está cobrando, eu quero saber mais da sua vida. Você não vai ver em Instagram, não fico mostrando a minha vida, não tem. Eu quero mostrar Jesus para o mundo. Entra lá no meu Instagram, sabe o que você vai ver? Jesus, Jesus e Jesus. Vai lá ver meus devocionais. Só Jesus. Você quer ver, ouvir mais de Jesus? Vai lá nos meus devocionais, só falo de Jesus. Não conto nada sobre mim. Eu vou te contar. Eu não tenho nada do que me envergonhar. Desde muito novo me converti a Deus. Não tem nenhum testemunho forte, como às vezes os irmãos gostam, né? Tem gente que fala assim, não, aquele cara ali, rapaz, tomou 15 tiros, foi jogado na cova, aí ressuscitou, as balas saíram do corpo dele, depois arrancaram o rim dele, comeram com limão, e ele sobreviveu. Aí fala, este cara é de Deus. Coitado de mim, eu não tenho nenhum testemunho desse. Não nasci em família cristã, mas me converti adolescente. Nem sexo antes do casamento eu conheci. Não conheci outra mulher, a única mulher que eu me relacionei sexualmente foi minha esposa. Veja que testemunho magrelinho. Que graça, aí você fala, é por isso que você não fala de você. Acredite, nem se eu tivesse sido esse cara aí, o Fred Krueger que ressuscitou, o Jason, o da sexta-feira 13, esses caras que, sabe, fizeram, que tem uns testemunhos desses mais pesados. Se eu tivesse um encontro com Jesus, eu só tenho um para contar, só tenho algo para contar a respeito dele, Cristo, mais ninguém. Ninguém está aqui para ouvir testemunho de maconheiro, de drogado, de prostituto, de nada. Estão aqui para ouvir de Jesus. Sabe por quê? Só isso transforma, só isso muda. Só a palavra de Deus tem poder. O testemunho, por mais impactante que seja, sabe o que acontece? Você vai sair daqui assim, chorando, às vezes emocionado, porque o cara tomou 1 milhão de tiros, e mais não sei o que, ex-bruxo, ex-feiticeiro, não sei mais o que. Você sai daqui impactado. Vai com a vida do mesmo jeito. Fica impactado com aquilo, daqui a pouquinho você volta a fazer as mesmas coisas. Mas deixa eu te contar, quando o evangelho entra no seu espírito, no seu coração, meu irmão, você sai daqui liberto, transformado, falando, eu quero mais de Deus, eu quero mais da palavra, porque eu encontrei o Salvador, Ele me encontrou, Ele me salvou, eu quero viver na presença dEle para sempre. Oh, essa é a verdade, você crê nisso? Fique de pé aí onde você está. Oh, meu irmão, nós estamos aqui é para falar do evangelho, é para falar da palavra de Deus. Só ela tem poder para transformar, só ela tem poder para libertar. Jesus quer te levar ao encontro genuíno e verdadeiro com Ele, a ponto de você jamais querer outra coisa a não ser Ele. Eu não quero, Senhor Jesus, porque eu estou preso a uma tradição, por causa da experiência de alguma pessoa, ou por causa da lei. Eu quero, Senhor Jesus, porque eu entendi, eu tive revelação, sem Ele eu não sou nada e não posso nada. Ele é a razão, o motivo da minha existência, do meu viver. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele veio a esse mundo, deixou a sua glória, viveu entre nós, sabe, morreu, sofreu, carregou uma cruz pesada para me salvar, para que eu possa viver verdadeiramente livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É para a liberdade que fomos libertos, e não para ficar carregando um jugo pesado. Não, não. A experiência, a tradição e a lei não vão produzir nada em você além de um peso, de um fardo. Mas quando você tiver um encontro com Cristo, que é a própria graça, meu irmão, esse jugo é tirado, é removido, porque Ele é quem carrega, Ele é quem carrega esse fardo. Esse jugo está sobre Ele. Ele é quem representa o boi, o servo, que deu a própria vida por mim e por você.
Você pode dizer amém? Hoje, antes de encerrar, antes de nós orarmos, finalizando, eu queria dar oportunidade para você. Talvez esteja passando por algo difícil, por uma luta, talvez bem distante do que Jó passou. Mas tem gente que fala: eu estou passando pelo que Jó passou. Ainda que você seja essa pessoa que esteja passando o que Jó passou, creia, no final tem bênção dobrada para você. Eu creio que todos que aqui estão não vão passar o que Jó passou. Não, não, não. Sabe por quê? Jó precisava ali, ele clamava por um advogado para pleitear pela causa dele. Ele não tinha ainda esse advogado. Preste atenção, eu e você hoje já temos esse advogado. Ele está junto ao Pai. Você já tem esse advogado. Ele já fez o que Jó queria. Sabe o que Jó queria? Que alguém julgasse a causa dele, que alguém fosse ali pela causa dele. Jó queria que alguém pegasse na mão dele e ligasse a Deus. Ele não tinha isso, mas nós já temos. Essa pessoa já veio, essa pessoa é Jesus. Ele já pegou na minha mão, já pegou na sua mão e nos reconciliou com Deus. Você e eu fomos reconciliados por causa de Cristo. Por isso você não vai passar o que Jó passou, mas você pode sim enfrentar lutas de sabores nesse mundo caído. Talvez esteja passando. Se você é essa pessoa, eu gostaria de orar por você com toda a igreja. Se possível, eu gostaria que você viesse aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Os líderes, todos que estão aqui também vão juntos me ajudar. Nós vamos orar impondo as mãos, declarando a bênção do Senhor sobre você, declarando que o Senhor está cuidando, está no controle. Você vai sair daqui com refrigério no seu coração, com uma certeza de que o Senhor está cuidando de você. E esse choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Vai passar. Não é por muito tempo, sabe? Muitos pensam que Jó passou pelo que passou por toda a vida dele. Preste atenção. Não, não. Segundo os estudiosos, mestres da palavra, acredita-se que Jó passou por essa luta por 9 meses. 9 meses. Mas depois ele foi restituído em dobro. Você viu no início, quando lemos a riqueza dele? Deus deu em dobro. Os filhos, ele obviamente não teve os mesmos. Teve o luto, chorou, mas ele teve a mesma quantidade de filhos depois. Deus restituiu. E ele continuou sendo o homem mais próspero do Oriente. A justiça própria dele foi tratada. E Jó no final não confia mais nele. Ele confia somente no Senhor. Quantos gostariam de vir aqui para que nós possamos orar por você? Quantos estão passando por situações adversas, complicadas, e você diz: pastor, eu preciso de uma luz, eu preciso, sabe, de uma resposta de Deus, eu preciso de uma intervenção de Deus. É você que eu estou chamando aqui. Se você é essa pessoa que está passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, e você precisa de uma intervenção do Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, juntamente com os irmãos. Que bom que a esmagadora maioria está muito bem, aleluia, eu fico feliz. Eu gostaria que os líderes que estão por perto possam vir aqui, para nós orarmos juntos com esses irmãos, pedindo para que o Senhor intervenha, para que o Senhor ainda nessa semana entre com providências, trazendo a resposta, trazendo ali
aquilo que esse irmão, que essa irmã tanto precisa. O refrigério, a paz, a alegria. Os demais irmãos, eu gostaria que estendesse as mãos aqui em direção a esses irmãos. Quero que você ore comigo, abençoando cada um deles, declarando palavras de vida, declarando que o Senhor é com cada um deles, e que o Senhor não vai responder, o Senhor já respondeu. Que o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez. Espírito Santo de Deus, aqui está, ó Deus, esses homens, mulheres, jovens, adolescentes, buscando, ó Deus, uma resposta, buscando, Senhor, a intervenção do Senhor, buscando o milagre, buscando a cura, buscando a libertação, a transformação, buscando uma resposta que só o Senhor tem, que só o Senhor pode dar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, entra, Deus, com a providência, Senhor, que uma palavra clara se manifeste no coração de cada um desses irmãos, uma certeza agora, uma convicção inútil em seus corações, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor tem o melhor para eles, de que o Senhor não vai ouvir, mas já ouviu a oração de cada um deles. Essas orações já foram ouvidas, o Senhor já está fazendo, o Senhor já entrou com providência, trazendo a cura, trazendo a transformação, trazendo a libertação, trazendo o refrigério, trazendo a salvação. Sobre a escuridão Ele vai trazer a tua luz. Sobre tua família clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. A vitória, a bênção, a providência do Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, você que veio aqui à frente, buscando essa resposta, buscando uma intervenção do Senhor. Quero dizer para você, creia, as boas novas é para você, é para nós. Receba as boas novas no seu coração. Não deixa nada roubar essa verdade de que o Senhor é com você, de que o Senhor, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você fez. Talvez você está olhando para si, olhando para suas falhas, para os seus erros. Sabe, olha para o Senhor sabendo, você já foi perdoado. Você já foi perdoado, lavado e remido no sangue de Jesus. Joga fora essa capa, sabe, religiosa, onde você estava apoiado até então no que você estava fazendo, no que você vinha fazendo, e agora comece a olhar para o que Cristo já fez. A obra que Ele já fez é o suficiente para você viver uma vida abundante, plena.
em todas as áreas da sua vida. E a resposta de Deus já está sobre você, no Evangelho, na palavra. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele está cuidando de cada detalhe. Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar o seu barquinho naufragar, porque Ele está nesse barco. Jesus está nesse barco, Ele está cuidando, Ele vai fazer essa tempestade cessar. Ela vai cessar, ela vai ficar, ela vai acalmar, e você verá bonança. Nesta semana você já verá algo acontecendo com relação ao que você tem buscado, ao que você tem pedido, ao que você tem clamado. Peça crendo que a resolução o Senhor já vai dar para você, crendo que Ele quer fazer. Ele não só pode, Ele também quer. Você crê nisso? Ele quer, Ele quer. Ele é o seu Pai, o seu Pai quer te ver bem, o seu Pai quer te ver feliz, o seu Pai quer te ver, sabe, com o coração alegre. Você pode dizer amém? Ainda no seu lugar aqui, e toda a igreja, vamos orar, agradecendo ao Senhor e selando essa verdade. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus. A tua palavra é viva, poderosa, eficaz e digna de toda aceitação. Nós estamos apoiados e confiados no que o Senhor Jesus fez ali na cruz. O teu sacrifício é o bastante, é o suficiente para que possamos acessar todas as tuas bênçãos, a paz, a alegria. Oh Deus, a vida do Senhor já foi liberada sobre nós e nós nos apropriamos dela, não com base no que fazemos, mas com base no que o Senhor Jesus já fez. A nossa vida está nas tuas mãos. Cremos, ó Deus, que o melhor do Senhor, está sobre nós, e que viveremos dias felizes e abundantes, porque sabemos, o Senhor está conosco, não estamos sozinhos, e nunca estaremos. O Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Confiamos a nossa vida, tudo que temos e somos, ao Senhor, como a tua palavra nos ensina. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu declaro que o Senhor está fazendo na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê e concorda, diga amém.